A legislação interna, então, tem a capacidade de modificar ou de criar categorias que vão proteger a pessoa migrante, claro, além de nominá-la sob um determinado manto de direitos e obrigações. Só que a gente não pode esquecer que há diferenças, que não há consenso entre as definições utilizadas. Não só porque a legislação de cada país pode determinar de uma forma diferente categorias migratórias ou formas pelas quais as pessoas migrantes são protegidas, apesar de tratados internacionais, mas também pode haver divergência e existe bastante divergência política. Por exemplo, o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, faz uma diferença entre o conceito de pessoa migrante e pessoa refugiada, sendo que para a geografia política e para a maior parte das ciências, enfim, sociologia, antropologia, pessoa migrante é aquela que realiza uma movimentação, uma mobilidade no espaço geográfico. Então, pessoa migrante é a que migra, que se movimenta no espaço geográfico, independentemente da motivação, independentemente do tempo dessa migração ou da forma pela qual essa migração acontece, se ela é voluntária ou se ela é forçada. E pessoa refugiada, portanto, estaria dentro desse grande conceito de pessoa migrante. De essa migração teria várias categorias, entre elas a situação do refúgio. Mas para chamar mais atenção para essa situação bastante específica em que as pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio se encontram, o Acnur, assim como outros órgãos das Nações Unidas, tentam mostrar a diferença ou enfatizam a diferença entre pessoa migrante e refugiada, como se não houvesse a mesma conotação, como se refúgio não estivesse dentro da própria migração. Mas é bastante compreensível, até porque quer se chamar a atenção para esse fenômeno do refúgio, que é bastante complexo e que faz com que as pessoas vivenciem bastantes vulnerabilidades, geralmente com relação à situação que fizeram com que ela migrasse. Então, para vocês terem uma ideia, a definição de refúgio, de pessoa refugiada, pessoa em situação de refúgio, está no artigo 1º da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, segundo o qual refugiado é a pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país. Ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha a residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou devido ao referido temor, não quer voltar a ele. Então, quando a gente olha o conceito de pessoa refugiada da Convenção de 1951, imediatamente percebemos algumas categorias, algumas características, dentro do conceito de pessoa refugiada. A pessoa refugiada é migrante forçada, ou seja, ela teve que sair para proteger a sua própria vida e da sua família. A pessoa refugiada é um migrante internacional, porque teve que sair das fronteiras do seu país, atravessou fronteiras políticas entre 2 ou mais países. E essa pessoa refugiada sofre um fundado temor de perseguição por 5 motivos que estão identificados na Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados. Notem que a Convenção de 1951 ela sofreu alterações em 1967, especificamente na aplicabilidade temporal e geográfica, que nós vamos discutir na aula específica sobre refúgio, mas também a legislação interna ou doméstica dos estados pode ampliar e, por vezes, até reduzir a definição de pessoa refugiada. Ou seja, a legislação interna tem esse poder, entre aspas, ou essa faculdade de fazer com que uma pessoa em outras situações, que não apenas essas 5 situações descritas pela Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, possa ser protegida. Por exemplo,
Nós temos, a partir da Declaração de Cartagena de 1984, uma ampliação do conceito da definição de pessoa refugiada, que é aquela que sofre grave e generalizada violação de direitos humanos. Essa declaração é não vinculante, mas ela foi projetada na legislação de muitos países, sobretudo dos países nas Américas, por conta de uma situação bastante específica no Triângulo Norte da América Central, desde a década de 1980, fazendo com que, então, um grupo maior de pessoas que se encontram numa situação de refúgio, mas não são contempladas pela Convenção de 51, possam ser contempladas pelo regime regional, internacional, porém regional, e também pelos regimes domésticos dos estados, pela legislação, pela política doméstica. Se a gente for olhar a própria legislação brasileira sobre refúgio, Lei 9474 de 1997, o Brasil, a nossa legislação, coloca a definição clássica da Convenção com 5 motivos de perseguição, de fundado temor de perseguição, mas também coloca adicionalmente a grave e generalizada violação de direitos humanos. E há países também que ampliam ainda mais essa proteção, essa categorização da pessoa refugiada. Por exemplo, alguns países, poucos países, colocam dentro da sua definição de pessoa refugiada aquelas que fogem ou que têm que sair do seu país de origem em razão de desastres ou em razão de mudança e variabilidade climáticas, a chamada situação dos refugiados ambientais. Mas cuidado, refugiados ambientais não são pessoas refugiadas nos termos da Convenção da ONU sobre Estatutos dos Refugiados. Na minha opinião, são pessoas que são forçadas a migrar interna ou internacionalmente e poderiam ser consideradas uma outra categoria de pessoas refugiadas, ou enfim, o nome que se quiser dar para essa situação. Mas elas não são protegidas pela Convenção de 51. Por quê? Porque a própria Convenção de 51 diz: para fins do meu texto, para fins da minha proteção, pessoa refugiada é aquela que, e aí traz a definição do artigo 1º. Então, a categoria de refugiado ambiental, ela pode ser criada pela legislação interna dos estados, como de fato é. A legislação cubana, por exemplo, coloca a questão ambiental, questão climática, na verdade, como uma forma de perseguição. Há bastante discussão sobre esse tema. Enfim, felizmente a discussão hoje é muito mais prática do que só teórica, e a gente vai discutir esse ponto específico na aula sobre migração e meio ambiente, sobre a questão dos refugiados ambientais. Mas tenham em mente que o Tratado Internacional, a Convenção sobre os Estatutos dos Refugiados, coloca uma definição bastante específica, e a gente tem que olhar sob as lentes da época, das necessidades da época da década de 1950, do pós-Segunda Guerra Mundial, em que as perseguições ou medo de perseguição eram colocados nessas 5 categorias principais. Ao longo do tempo, o próprio Acnur ampliou a proteção dentro da categoria grupo social, pertencimento ao grupo social, que é uma categoria que dá alguma flexibilização, alguma flexibilidade para se proteger pessoas em situação de refúgio. Mas, de toda forma, a legislação interna também é extremamente importante, porque é o Estado que vai receber ou não a pessoa solicitante de refúgio, a pessoa refugiada, a pessoa migrante. E por meio da definição que o Estado der para a situação dessa pessoa, essa pessoa migrante ou refugiada terá um rol de direitos, um rol de obrigações. Por isso, a questão dos conceitos, da definição colocada nas legislações, nas políticas migratórias e os eufemismos utilizados em política migratória para a questão dos conceitos é tão importante quando a gente fala de migração internacional. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns conceitos, claro que não vou falar sobre todos os conceitos, então convido vocês a lerem o glossário da OIM,
né, a terceira edição, a última de 2019, que está como bibliografia da aula para vocês. E também, caso tenha interesse, existe um dicionário crítico de migrações internacionais que foi editado pela editora da Universidade de Brasília em 2017, que traz muitos conceitos de especialistas de diversas áreas do conhecimento e de quase todos os continentes. Então, também é uma ferramenta bastante útil, mesmo a gente não podendo esquecer que há divergências não apenas entre áreas, né, mas mesmo dentro da própria área de atuação ou de conhecimento. De todo modo, um outro conceito que eu gostaria de trazer, primeiro a questão da criminalização das migrações, que eu já mencionei. Eu utilizo uma definição que é colocada, ou que é escrita pelo Roberto Marinucci, na Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana de 2015, há vários conceitos, tá? Mas o dele é bastante interessante, que ele vai mencionar: a criminalização das migrações dos migrantes é um fundamento de uma tanatopolítica que lucra em termos econômicos, políticos e sociais pela negação sistemática dos direitos fundamentais dos povos em fuga. Trata-se de uma política securitária que viola os direitos também das populações autóctones, que analisa as políticas paranoicas das listas de alertas enquanto políticas que constroem objetos do medo a fim de proporcionar justificação para uma série de medidas que de outro modo seriam rechaçadas. O que ele quer dizer com tudo isso? Ele tira definição de alguns autores. Vejam como referência a Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana de 2015, uma das edições de 2015. Ele menciona a questão de se criminalizar ou de se colocar dentro de um discurso, dentro de uma prática de política migratória, a criminalização da pessoa migrante, do movimento migratório, por razões econômicas, políticas, sociais, mas principalmente ligadas à segurança nacional. Então, essa falsa ideia, na maior parte das vezes, falsa ideia de que a pessoa migrante tira o emprego das pessoas nacionais. E também a falsa ideia de que a pessoa migrante comete mais crimes que as pessoas nacionais. Obviamente que as pessoas não nacionais, migrantes, podem cometer crime assim como as pessoas nacionais. Mas a gente nunca pode esquecer de olhar para os dados estatísticos, olhar para a realidade de um determinado país, de uma determinada região. No Brasil, por exemplo, a maior parte das pessoas que cometem crimes de diversas formas de periculosidade descritas na legislação penal são não nacionais. Também há são nacionais, são pessoas brasileiras que cometem mais crimes em relação à proporção de pessoas migrantes, pessoas não nacionais. Então, na maior parte das situações, a gente precisa olhar para os dados específicos. Na maior parte das situações, a criminalização das migrações vai utilizar de recursos narrativos falsos que supostamente estariam baseados numa realidade que na verdade é inventada para demonstrar xenofobia e discriminação para com a pessoa migrante. Então, geralmente utilizando essa ideia de segurança nacional, de proteção econômica do país, ou que contrariamente vai de encontro aos dados e à própria história de muitos países, como no caso do Brasil. Então, a criminalização das migrações é extremamente importante porque ela traz vários outros vieses com relação ao próprio movimento migratório e à pessoa migrante. Agora, nós temos um outro conceito que é bastante importante, que é dos fluxos migratórios mistos. Primeiro, o que é um fluxo migratório? O fluxo migratório é um movimento de pessoas num espaço geográfico, independentemente da duração, independentemente da distância percorrida. Mas um fluxo migratório misto é aquele no qual, num mesmo meio de transporte, numa mesma trajetória migratória, há pessoas em diversas formas
de necessidade de proteção interna e internacional e em diversas categorias migratórias, por assim dizer. Então, o fluxo migratório misto representam movimentos populacionais complexos, incluindo refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes econômicos e outros migrantes, migrantes ambientalmente forçados, por exemplo, enfim, todos numa mesma trajetória, migratória, fazendo com que esse fluxo migratório misto, quando há um fluxo migratório misto, um movimento de pessoas em diversas categorias migratórias, mas essas pessoas utilizam ou mesmo meio de transporte, ou mesmo, enfim, estão na mesma situação, na mesma conjuntura. Por exemplo, movimento de pessoas refugiadas saindo da Síria, o fluxo migratório de pessoas saindo da Turquia e tentando atravessar o mar Mediterrâneo de barco, muitas vezes, na maioria das vezes, para chegar à Grécia e de lá ir para outros países da União Europeia. Essas situações em que várias pessoas que não necessariamente se conhecem estão no mesmo fluxo, no mesmo movimento, no mesmo trajeto e mais ou menos no mesmo período de tempo, faz com que não necessariamente a proteção internacional seja dada de forma adequada, porque nós podemos ter pessoas em diversas categorias ou em diversas situações migratórias. Então, pessoas que buscam, de fato, emprego, que buscam trabalho, pessoas que migram por questões ambientais, porque não podem mais viver em um determinado local, porque sua qualidade de vida diminuiu em razão de seca extrema, em razão ou desertificação, em razão de chuvas intensas, enfim, qualquer situação que possa fazer com que a pessoa não viva mais ou não tenha mais condições de viver naquele determinado território. E pessoas também que fogem de conflitos que podem ser colocadas dentro da categoria de refúgio, dentro daquelas 5 possibilidades de pessoa refugiada da Convenção de 51, ou mesmo em outras situações pela legislação interna específica. Se a gente for olhar no glossário de migrações da OIM, na edição de 2019, lá na página 139 vai dizer: os fluxos migratórios mistos são um movimento no qual um número de pessoas, enfim, um determinado número de pessoas está viajando junto, né, estão viajando juntas, geralmente de uma forma irregular, usando as mesmas rotas e os mesmos meios de transporte, mas por razões diferentes. São pessoas viajando como parte de movimentos mistos que têm diversas necessidades ou necessidades diferentes e perfis que podem incluir pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio, pessoas traficadas ou vítimas de tráfico de pessoas, crianças separadas ou desacompanhadas e pessoas migrantes numa situação migratória irregular. E por que eu menciono a questão da importância do conceito de fluxo migratório misto? Porque em muitos países não há definição na legislação migratória sobre fluxos migratórios mistos. Né? Muitas vezes a política migratória trata os fluxos migratórios mistos de uma maneira única, fazendo com que pessoas que teriam direito à proteção internacional, por exemplo, pessoas solicitantes de refúgio, tenham o mesmo tratamento, a mesma falta de proteção, na maior parte das vezes, na realidade, do que pessoas em situação de migração econômica. Então, quando a gente fala de políticas migratórias e fluxos migratórios mistos, é bastante importante se diferenciar ou se analisar cada caso isoladamente. Por exemplo, recentemente nós ouvimos falar das caravanas de migrantes que saem geralmente do Triângulo Norte da América Central, El Salvador, Honduras, via Guatemala, atravessando o México para essas pessoas tentarem chegar nos Estados Unidos. Muitas dessas pessoas estão numa situação de refúgio conforme a Declaração de Cartagena de 1984. Então, muitas dessas pessoas, de fato, sofrem grave e generalizada violação de direitos humanos, mas ainda não são consideradas refugiadas porque não tiveram esse reconhecimento formal por um outro estado
né, e obviamente o seu estado de nacionalidade, muitas vezes, na maior parte das vezes, não pode garantir-lhe proteção. Nós temos também pessoas que migram, principalmente da América Central, por questões ambientais, por seca extrema, por falta, por poluição, enfim, por fatores ambientais que fazem com que a qualidade de vida, com que a própria economia, enfim, a própria ação laboral das pessoas não seja mais possível naquele território ou naquele espaço geográfico. Então, temos nessas caravanas de migrantes pessoas refugiadas, pessoas migrantes ambientalmente forçadas e também temos pessoas que são consideradas migrantes econômicos, que buscam melhoria da sua qualidade de vida também através da busca por trabalho, seja esse trabalho formal ou não, fora do seu país de origem. Então, quando as políticas migratórias dos governos mexicano e estadunidense fazem com que essas pessoas advindas de um fluxo migratório misto sejam tratadas da mesma forma, esses países violam o direito internacional e possivelmente seu próprio direito interno, na verdade violam sim o direito interno, quando tratam pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio, da mesma forma como tratam migrantes econômicos. Não significa que migrantes econômicos não devam ser protegidos. Significa que, dentro do domínio reservado dos estados, da faculdade que o estado tem de receber ou não pessoas migrantes no seu território, no seu espaço geográfico, nós temos a exceção da situação de refúgio, de pessoas solicitantes de refúgio. Se uma pessoa que quer ser considerada refugiada ou quer ter seu pedido de refúgio analisado, assim o disser para as autoridades do controle migratório, o Estado não pode rechaçar a entrada dessas pessoas pelo chamado princípio da devolução ou non-refoulement, que é um princípio norteador do direito internacional das pessoas refugiadas, mas é também considerada norma cogente, princípio de direito internacional, enfim, praticamente não, na verdade, dentre todas as fontes do direito internacional descritas lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, esses estados violam o direito internacional e suas normas internas quando impedem o ingresso no território de pessoas em situação de refúgio que se declaram refugiadas no ingresso. Por isso, quando se fala de fluxo migratório misto, também é um componente de política migratória bastante importante, bastante relevante, ligada à questão dos eufemismos, ligada à questão da xenofobia, ligada à questão da discriminação contra a pessoa migrante. Há vários outros termos que são bastante interessantes e eu convido vocês a olharem o glossário, olharem, para quem tiver acesso, o Dicionário das Migrações Internacionais. E toda vez que a gente for discutir um tema, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que significa esse tema. Então, o refúgio, o que significa o refúgio, o que significa uma pessoa refugiada. A apatridia, porque a apatridia está colocada, a falta de nacionalidade está colocada dentro do tema das migrações internacionais. Nós podemos ter apatridia em situação de refúgio, pessoas apátridas que estão em situação de refúgio, pessoas que não têm nacionalidade e são concomitantemente pessoas refugiadas, enfim, há uma série de situações que a gente pode analisar a partir do conceito. Por isso, toda vez que vocês forem estudar um tema dentro de migração e refúgio, é importante que vocês entendam do que se trata o tema para ir depois nas especificidades dele, partindo, né, do maior, do objeto maior, para depois os temas secundários ou os temas a ele relacionados. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de migração, há uma perspectiva das medidas compulsórias contra estrangeiros, contra pessoas não nacionais. E dentro dessas medidas compulsórias nós temos as medidas administrativas e as medidas de cooperação internacional. Medidas administrativas, por exemplo, repatriamento ou repatriação, que é o impedimento de entrada da pessoa migrante no controle migratório, quando o controle migratório é formal, seja em portos, aeroportos ou em controles terrestres, né, por via terrestre, quando a migração ocorre
enfim, entre os territórios, entre as fronteiras dos países. Então, a gente fala em repatriação ou repatriamento quando há esse impedimento de entrada. E por que é o impedimento de entrada? Porque existe o repatriamento ou repatriação. Ou porque o Estado diz não quero receber essa pessoa migrante, e aí por N motivos, incluindo a situação de saúde pública por conta da pandemia da Covid, que nós vivemos no momento, em 2020, pode-se legitimamente impedir a entrada de pessoas migrantes para evitar o surto de uma doença infecto-contagiosa. Mas sempre há exceções, e a maior exceção sempre vai ser a questão do refúgio ou a solicitação de análise do pedido de refúgio. Então, repatriamento e repatriação impedir a entrada no controle migratório. A deportação, por seu lado, é uma medida administrativa de retirada do território quando a pessoa já se encontra no território do Estado. Então, na legislação brasileira, a deportação vai acontecer quando a pessoa está em situação migratória irregular ou porque não possui o visto, a autorização de entrada para estar naquele território, no território brasileiro, ou porque utilizou de forma inadequada o seu visto, a sua autorização, e, portanto, está numa situação migratória irregular ou indocumentada. Nunca é ilegal, por favor. Então, indocumentado ou irregular. Só que notem, e isso é extremamente importante, entre os países, entre os idiomas, há uma diferença de conceitos. Quando a gente fala em deportation nos Estados Unidos, né, nos países anglófonos, e a gente vai traduzir para deportação, cuidado que na maioria das vezes as definições são diferentes. Então, o deportation pode significar para a gente, na nossa legislação brasileira, tanto a deportação quanto a repatriação, o repatriamento. Mas nos Estados Unidos ele tem uma conotação diferente, que pode ser diversa, né, que na verdade é diversa da nossa legislação, assim como em outros países. Quando a gente olha especificamente conceitos que seriam fáceis de ser traduzidos, eles acabam se mostrando, na verdade, falsos cognatos no sentido da própria definição, no próprio sentido da aplicabilidade jurídico-política daquele conceito, daquela, né, definição daquela palavra mesmo, com relação ao tema das migrações internacionais e do refúgio. Então, bastante cuidado. Por exemplo, uma outra questão bastante importante que gera bastante dúvida e bastante problema em pesquisa é a tradução literal de citizenship, como cidadania. Os países anglófonos falam de citizenship como nacionalidade. E países da América Latina e alguns países europeus, enfim, a necessidade de um direito comparado aí nessa terminologia, nós entendemos nacionalidade de forma diversa da cidadania. Então, a cidadania relacionada aqui ao exercício dos direitos políticos e a nacionalidade relacionada ao vínculo jurídico que uma pessoa tem com um ou mais estados. Enquanto que na maior parte dos países anglófonos, o citizenship significa a nacionalidade. Então, bastante cuidado quando vocês forem traduzir literalmente alguns conceitos, porque algumas palavras, porque elas não necessariamente vão ter a mesma definição ou a mesma aplicabilidade. Então, voltando aqui nas medidas compulsórias, eu mencionei repatriamento, deportação. Nós temos como forma de cooperação internacional a expulsão e a extradição. A expulsão para o direito brasileiro ocorre quando uma pessoa não nacional cometeu um crime, foi julgada e cumpriu a pena. Após o cumprimento de pena, essa pessoa é expulsa, é retirada compulsoriamente do território. Para onde essa pessoa vai? O único país obrigado a receber essa pessoa, pelo menos em tese no direito internacional, é o país de nacionalidade dessa pessoa. Mas e se a pessoa não tiver nacionalidade, se ela for apátrida? A devolução, a expulsão dessa pessoa deve ser para o país de última entrada antes do Brasil, né? O país de, enfim,
país em que a pessoa estava antes de chegar no território brasileiro. Mas esse país, se não for a nacionalidade dela, tem que acordar, tem que concordar em receber a pessoa expulsa, que já tem uma condenação criminal, que já cumpriu pena por uma sentença criminal transitada em julgado. Agora, a extradição é uma outra questão, é um outro instituto de cooperação internacional, de cooperação jurídica e judiciária internacional, no qual uma pessoa que cometeu um crime num determinado país e está no território do outro país pode ser entregue, né, na verdade, extraditada. Não, a entrega é diferente no direito internacional penal. Se eu tiver a oportunidade, eu vou mencionar para vocês, mas se atentem, entrega e extradição são conceitos diferentes, são termos diferentes utilizados no direito internacional penal. A entrega dentro do Tribunal Penal Internacional e a extradição dentro do Instituto da Extradição, que é mais antigo que a entrega. Então, na extradição, uma pessoa cometeu um crime num país A e está num país B. O país A pode pedir por via judiciária, por via de cooperação internacional, que essa pessoa seja extraditada do país B para ou responder a processo criminal ou cumprir sentença no país A. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que cometeu um crime em determinado país pode ter cometido esse crime, um crime transnacional, um crime organizado transnacional, por exemplo, e vários países serem competentes para julgar essa pessoa. O país que pedir a extradição primeiro, em tese, terá o seu pedido primeiramente analisado. A questão da extradição, ela deveria não ser, na verdade ela é complexa, ela não deveria ser tão complexa, mas ela acaba trazendo nos sistemas jurídicos, inclusive no brasileiro, alguma dificuldade de interpretação até pelos tribunais superiores, especialmente o STF. Quando a gente olha alguns casos de extradição, há mesmo casos muito próximos ou muito parecidos, acabam tendo uma interpretação, um julgamento diferente. Por questões políticas, por N situações que não necessariamente são relacionadas ao próprio direito, à aplicabilidade da norma. Mas só para vocês entenderem, então, como há muitos conceitos e há muitos institutos dentro do tema das migrações internacionais. Um outro conceito, e aí já partindo para o encerramento, é dentro dessa medida, das medidas compulsórias contra pessoas migrantes, sendo que eu nem expliquei direito a extradição mesmo é só para vocês terem uma ideia de como ela funciona, mas nós temos também um instituto, né, uma categoria, uma possibilidade dentro das migrações internacionais, se chama expulsão coletiva ou expulsão em massa de pessoas não nacionais, de pessoas estrangeiras. Há vários julgados, a jurisprudência na Corte Europeia de Direitos Humanos sobre expulsão coletiva, também pouca coisa, mas há na Corte Interamericana de Direitos Humanos, jurisprudência de alguns países, jurisprudência doméstica e uma discussão bastante interessante na literatura, inclusive na Comissão de Direito Internacional da ONU, sobre expulsão coletiva e projetos de tratados. Então, a expulsão coletiva é um ato, segundo a definição do OIM, do Glossário de Migrações Internacionais, é um ato levado a cabo por uma autoridade estadual com a finalidade e o efeito de assegurar o afastamento de uma pessoa ou de pessoas, estrangeiras ou apátridas, contra sua vontade do território de um Estado. A expulsão coletiva de estrangeiros é proibida por vários instrumentos de direito internacional. De acordo com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a expulsão coletiva é qualquer medida que obrigue estrangeiros, enquanto grupo, a abandonar um país, exceto quando essa medida é tomada com fundamento numa avaliação razoável e objetiva do caso concreto de cada indivíduo estrangeiro pertencente ao grupo. O que significa isso? Significa que a expulsão coletiva será uma medida tomada, geralmente administrativa e não judicial, tomada por um determinado Estado para retirar compulsoriamente ou forçadamente do seu território um grupo de pessoas que poderiam ter características diferentes, né, de pessoas não nacionais, mas
como num fluxo migratório misto podem ser pessoas em necessidade de proteção internacional diversa. Quando se faz essa expulsão de um grupo de pessoas, de um conjunto de pessoas, ela é considerada uma violação de direito internacional, ela fere os direitos humanos, porque não houve o devido processo legal, não houve acesso à justiça na grande maioria das vezes, e geralmente a expulsão coletiva é um ato discricionário, sim, do Estado, como outros atos de medidas compulsórias, mas é um ato fundado numa forte discriminação contra a pessoa migrante. Um exemplo bastante concreto, bastante recente. A República Dominicana, na segunda década do século XXI, começou, na verdade um pouquinho antes, mas principalmente depois dos anos 2000, começou a retirar a nacionalidade de pessoas dominicanas que tinham descendentes ou cujos descendentes eram pessoas haitianas. Então, houve decisão da Corte Constitucional, houve decisões administrativas, enfim, o caso foi levado mais de uma vez à Corte Interamericana de Direitos Humanos e mais de uma vez a República Dominicana foi condenada. Mas o que ela fez? Ela simplesmente tirou a nacionalidade de milhares de pessoas que provavelmente nunca tinham pisado no Haiti, mas cujos descendentes, datados desde 1919, eram pessoas haitianas. Por questões de fenótipo e por questões de discriminação racial, discriminação com relação eventualmente à própria cultura, mas principalmente discriminação racial, a República Dominicana tirou a nacionalidade dessas pessoas, deixando-as apátridas, ou seja, sem nacionalidade, e, ao mesmo tempo, realizou expulsão coletiva de pessoas dominicanas ascendentes de pessoas haitianas. Muitas delas eram levadas ou literalmente, entre aspas, depositadas na calada da noite no território haitiano, sem que tivessem pisado no Haiti, sem que falassem a língua local, o creole, e falassem, enfim, a maior parte das vezes espanhol, apenas espanhol, que é o idioma oficial na República Dominicana, e essas pessoas não tinham vínculos com o Haiti a não ser seus ancestrais lá atrás, provavelmente que eles nem conheceram. Então, esse ato, primeiro a retirada da nacionalidade, mas sobretudo o ato de tirar compulsoriamente essas pessoas do território dominicano, porque elas eram consideradas não nacionais, eram consideradas estrangeiras, foi um ato, tem sido ainda um ato de expulsão coletiva, que é contrário ao direito internacional, que fere os direitos humanos das pessoas em geral, de qualquer pessoa e das pessoas migrantes em particular. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou a República Dominicana, os atos continuaram a ocorrer, mas recentemente, nesse ano de 2020, nesse ano pandêmico, a legislação dominicana foi alterada para incluir, para reconhecer novamente a nacionalidade dessas pessoas que tiveram a sua nacionalidade retirada. Tem sido feito um esforço com a Acnur da República Dominicana e o governo dominicano para que essas pessoas sejam devidamente registradas e reconhecida a sua nacionalidade com base no ius soli, não no ius sanguinis. Enfim, é uma situação bastante complexa, mas é uma situação que mostra como a expulsão coletiva é um ato perverso. Como, novamente, a questão dos eufemismos, da narrativa pejorativa, a pessoa migrante, na política doméstica e na política internacional, é violadora de direitos humanos e é bastante preocupante na medida em que, claro, primeiro viola os direitos humanos das pessoas migrantes, mas que também traz para a opinião pública, né, para as pessoas, principalmente para as pessoas que não conhecem os dados de migração e refúgio, de que há de fato uma característica negativa desses fluxos migratórios ou dessas pessoas migrantes. Então, sempre muito cuidado, não usem imigrante ilegal, por favor. Eu vou amular vocês o resto do semestre, mas não usem a expressão imigrante ilegal. Mas sim, imigrante indocumentado, imigrante em situação irregular, com relação à legislação migratória do país onde essa pessoa se encontra, e muito cuidado com
as definições que são utilizadas, o palavreado que é utilizado dentro de migração e refúgio. E por que esse palavreado? Eu, particularmente na minha tese de doutorado, discuti muito o palavreado sobre o refugiado ambiental. E, na verdade, se a gente pensar, o que conta mais é a prática da proteção doméstica e internacional. Mas a gente não pode esquecer que dentro desse aspecto técnico do direito, da política internacionais, a política e o direito vão categorizar ou não as pessoas de uma determinada forma. E isso vai determinar se elas têm acesso ao território, se elas têm acesso à proteção, se elas têm acesso à proteção internacional e se elas têm acesso aos direitos humanos dentro do próprio território, das políticas públicas, enfim. Há uma série de consequências dependendo da forma pela qual o Estado trata a pessoa migrante ou seu movimento migratório. Então, apesar de parecer um tema não tão importante, a questão dos conceitos é fundamental quando a gente olha para migração e refúgio, porque ela muitas das vezes vai ser o reflexo, o espelho das políticas migratórias e da legislação de uma determinada época. Então, não deixem de estudar esse tema e a gente se vê na próxima aula. Obrigada!